abrir a palavra de Deus, Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo de número 10, a primeira parte do versículo 10. Mateus 6, 10, a primeira parte do versículo. Assim diz a palavra de Deus: venga tu reino, venga tu reino. Vamos orar? Graças, Senhor, mais uma vez queremos expressar nossa gratidão ao Senhor por este dia que é tuyo, nosso dia de alabança, dia de gratitude, dia em que nossos olhos estão firmes em el Senhor, em tu buena mano sobre nossas vidas. Graças por tu palavra, graças por tu Espírito Santo que ilumina nossas mentes e corações para compreender tu vontade para nossas vidas. Guia-nos neste tempo, é o que te pido em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, partimos com um novo tema, né, de predicações sobre a oração. Vocês se acordam que o tema, né, de nossa meditação neste ano de 2026 é um dos princípios de nossa igreja, né? Nós somos uma igreja de oração e isso é parte da adoração que prestamos a nosso Deus. Então, adorar é também orar ao Senhor. E nós partimos com, né, o tema de aprendendo a orar com Jesus, né, por meio da oração mais conhecida e mais amada da Bíblia, que é nomeada de El Padre Nuestro, né? E acorde a seu coração, sua mente, que em dois momentos, Mateus, capítulo 6, versículos 9 a 13, e Lucas, capítulo 11, versículos 2 a 4, em duas ocasiões diferentes, distintas, Jesus ensinou esta mesma oração a seus discípulos. Em Mateus, ela é parte do chamado Sermão del Monte, ou Sermão de la Montanha, né, que é o texto principal de ensinança de Jesus, que aborda diretamente a identidade intrínseca de los seguidores de Jesus. Notemos que Cristo estabelece um princípio de constância em la oração. Ele disse: "Ustedes, quando orarem", e não dijo, se orares, não. A oração não é uma opção mística, né, em la vida do povo de Deus, sino uma necessidade vital em la vida del povo de Deus e uma parte integrante da vida de seus discípulos. Se você é discípulo de Jesus, você deve orar. É o que diz a palavra de Deus. Quando partimos para o Evangelho de Lucas, o evangelista Lucas registra que os discípulos observavam a Jesus como alguém completamente comprometido com a oração, sendo o perfeito Filho de Deus, sem pecado, sem necessidades, por assim dizer. Jesus estava completamente involucrado em la oração.
Por quê? Porque Ele nos ensina que por meio de nossas orações, nós expressamos nossa completa e absoluta dependência de Deus em todas as áreas de nossa existência. Oramos porque somos dependentes do Senhor. Sim? Durante a ensinança sobre a oração, Jesus nos hace duas advertências, bajo uma palavra de ordem. Ele diz: cuidado, cuidado com a espiritualidade de las redes sociais. Cuidado com a oração do Instagram. Que tipo de oração é esta? Aqui necessita ser mirada, né? As pessoas que enfocam uma búsqueda de visibilidade e o aplauso humano. Jesus diz: meus discípulos não necessitam desse tipo de espiritualidade das redes sociais. Tampouco, né, necessitam de uma espiritualidade de manipulação. Que tipo de espiritualidade é essa? Aquela que, de algum modo, negocia com Deus, que barganha, que estabelece uma espécie de chantagem espiritual. Doi a Deus isto, porque necessito receber isto. Não. Jesus diz: não é assim a oração. Então, Jesus apresenta uma oração de uma estrutura muito simples, com duas coisas apenas. Ele disse que nossas orações devem ser guiadas por duas coisas. Sabemos nós outros a quem dirigimos nossas orações. Quem escuta nossas orações? E a outra coisa, por que coisas devemos nós outros orar? E esta é uma ordem que não pode ser cambiada de modo algum. Por quê, irmãos? Porque a oração é, antes que qualquer outra coisa, um ato de adoração. A quem nós outros oramos? Toda oração legítima é um ato de adoração profunda. Jesus disse: Padre nuestro que estás em los cielos. É uma declaração de identidade. A oração deve começar declarando quem é Deus. Sabe por quê? Porque nossos corações necessitam recordar constantemente o caráter e a majestade del Todo-Poderoso que escuta nossas orações. Me gusta uma cita, né, de uma declaração de Eugene Peterson, pastor americano, que eu e o pastor Omar compartilhamos nossa admiração. Eugene Peterson disse em um dos seus livros que a oração é uma atividade muito difícil, porque ela parte com uma luta contra uma trindade apócrifa. Sabe que trindade apócrifa é esta? Digo a vocês: mi santa vontade, mis santas necessidades e mis santos desejos. Esta é uma trindade apócrifa que todos nós outros lutamos em nossa vida de oração. Então, quando começamos com a adoração, né, nós outros somos acordados que o verdadeiro propósito da oração não cambia jamais. Temos um Deus
que é nosso Padre, que está em los cielos, e há prioridades em nossas orações quanto a este Deus. Pelo que oramos nós outros? Por las prioridades, o nome, o reino, a voluntade de Deus. Sempre, para sempre, por sempre. Para que depois possamos volver as necessidades da oração, que são muito básicas, segundo Jesus: o pão, perdão e proteção para nossas vidas. Semana passada vinimos acá a primeira petição e a mais fundamental, que é: santificado seja tu nome. O que isso significa? Significa dar a Deus o lugar que só a Ele lhe corresponde. Significa reverenciar sua santa presença em nossa vida. A prioridade absoluta, irmãos, em la oração é que Deus seja abraçado por nós outros, como se ha revelado a nós outros em sua santa palavra. Nem mais, nem menos. Deus como se há revelado a nós outros e reverenciado em nossas vidas. Então, a oração trata, primeiramente, sobre esta coisa. Segunda parte da oração, ou a segunda petição que Jesus ensina a seus discípulos, é muito simples: venga tu reino. De que trata esta prioridade sobre o reino de Deus? O que significa realmente clamar para que seu reino venga a nós outros? Preciso pensar que dentro da estrutura do pensamento hebreu, e arameu, que está aqui lá, a visão de Jesus, as petições consecutivas, elas são ampliações de la primeira. Assim, quando nós outros oramos por la santificação del nome de Deus, essa santificação também se materializa, se expande, tanto em la venida del reino, como em el cumprimento de sua santa vontade. Então, esta é a oração inicialmente. Venga tu reino, atrelada a tu santa vontade, são ampliações de santificado seja o nome do Senhor. Mirem que esta é a petição mais curta de todo o conjunto de petições. Apenas 4 palavras em el texto grego original e que tem uma notável nota de urgência. É uma ordem, é um mandamento. Venga tu reino. E quando nós outros miramos o que é o reino de Deus em la vida de Jesus, o reino de Deus foi o tema, o eje central do ministério terreal de Jesus, o tema primordial de suas ensinanças. Para que os irmãos tomem conhecimento, a palavra reino de Deus aparece registrada 49 vezes em Mateus, 16 vezes em Marcos, 38 vezes em Lucas. Somando tudo isso, nós temos 103 menções em los evangelhos sobre a venida del reino de Deus. Jesus partiu em seu ministério predicando sobre o reino de Deus, Mateus 4:17. Antes de ir à la cruz, Jesus insistiu com a venida del reino, Lucas 4:43.
E tras sua gloriosa ressurreição, Jesus continuou falando del reino. Hechos 1:3. Miren, predicar sobre o reino de Deus era a grande paixão de Jesus. Predicar sobre o reino era o que motivava sua vida, sua inspiração. E o reino de Deus, em el pensamento de Jesus, né? E em el pensamento de seus discípulos, precisa ter bem claro para nós outros que tem uma ensinança temporal. O que é isto para nós outros? Primeiro, há passado sobre o reino de Deus. Quando nós outros oramos, venga o teu reino, isso não significa que o Deus não haya sido rei antes, né? Porque assim como Deus é santo em si mesmo, a Escritura declara que Deus sempre ha sido rei de seu povo. Se vocês leem o Salmo 24:1, Davi dijo assim: del Senhor es la tierra e tudo o que ela contém. Terra e seus habitantes. Então, Deus ha sido sempre, ou por sempre, rei, por toda a eternidade. Por todo o universo conhecido e desconhecido, o Senhor reina. Há uma dimensão futura na petição, obviamente, porque aunque Deus haya sido soberano, seu reinado é também uma realidade que está por venir. Venga. Aponta para um momento decisivo em el porvenir, quando o reino de Deus se manifestará de uma vez por todas em sua forma plena na vida do povo de Deus. Então, há uma dimensão passada, há uma dimensão futura, mas há também uma dimensão presente. Porque quando Jesus vino ao mundo, trajo o reino em sua própria persona. A venida del rei é a venida del reino. Quando nós outros miramos, Jesus encarnava o reino, porque, irmãos, ele foi o único que aceitou plenamente e executou com total perfeição a vontade de Deus. Não há nadie como Jesus, que tenha compreendido a vontade, que tenha executado a vontade de Deus. Por isso, quando Ele vem para guiar as pessoas a uma vontade de seu Padre. E esta dimensão presente do reino de Deus necessita ser compreendida por nós outros, porque há algo, irmãos, que está em constante embate, luta. Nossa vontade humana tende de forma inata a seguir nosso próprio caminho. Todavia, estar em el reino de Deus significa doblar nossa vontade ante os decretos divinos. Por esta razão, o reino está indissoluvelmente associado a um arrependimento. Miren, quando Juan el Bautista predica sobre a venida do reino, ele diz assim:
Prepárem-se, porque o reino de Deus está cerca. E as pessoas perguntam a Juan: o que devemos fazer para receber ao reino? Qual é a resposta? Arrepender-se de seus pecados. O reino não pode vir em el presente, a menos que nós outros compreendamos que há um elemento ligado de modo indissolúvel ao arrependimento. Ser membro do reino implica renunciar a nosso egocentrismo e fazer o que Deus demanda sempre. Arrependam-se, porque o reino está cerca. Orar para que o reino venga. Também em el presente exige um compromisso inquebrantável de nossa parte. Lucas nos diz no capítulo 9 de seu evangelho, versículo 62, que Jesus ensina que o reino está desenhado para aqueles que decidem seguir ao Senhor sem mirar atrás com nostalgia, sem um apego ao passado. Ele diz assim: quem deseja ser meu discípulo, né, tem que tomar o arado e traçar um corte reto, para frente, adelante, sempre. Como nós cantamos acá. Não oi, mas firmes e adelante, sempre. Essa é a característica de los discípulos del Senhor, sem mirar atrás. O reino também pertence àqueles que vivem uma profunda dependência espiritual. Em las bendiciones ou las bem-aventuranças, beatitudes, Jesus disse, Mateus capítulo 5, versículo 3: bendecidos são os pobres de espírito. Por quê? Deles Ele é o reino de Deus. Quando digo isso, irmãos, ele quer dizer que nadie entra em el reino a menos que haja legado ao final de seus próprios recursos e que se volva inteiramente a Deus. Os pobres não são os pobres como nós outros pensamos que sejam, né? O termo exato ali é los mendigos espirituais, aqueles que não têm nada. A menos que nós outros reconhecemos que não temos nada, não podemos ser parte do reino de Deus. Então, a vinda do reino de Deus significa, a princípio, isso. Mas há também, irmãos, um clamor nessa petição. Quando nós outros estamos orando para que o reino de Deus venga, nós outros estamos orando por quê? Quais são os objetivos do reino de Deus em nossas vidas? O que significa o reino de Deus para nós outros? A primeira coisa que nós precisamos ter muito claramente em nossa vida de oração, que orar venga o teu reino, é orar por um reino de graça.
um reino de graça em nossos corações. É um clamor urgente por conversão, por santificação. É um ruego para que o Senhor quebrante a rebeldia inerente a los pecadores. É uma oração para que o Senhor gobierne a mente, os afectos, os bolsillos, as decisões cotidianas de los redimidos. Sim? Alabamos agora temprano. Vivi es Cristo. Quando nós outros oramos para que o reino venga, nós outros estamos orando por um reino de graça em nossos corações. Porque o reino de Deus não é um território geográfico, não é uma atitude geopolítica, não. O reino de Deus é o governo real e soberano de Deus sobre o terreno mais peligroso que existe em todo o universo. Sabe onde fica esse terreno? Acá. Muito mais peligroso que a faixa de Gaza. Muito mais peligroso que o Estreito de Hormuz. Terreno, o campo mais peligroso que nós outros pedimos por lo governo de Deus fica em nossa alma e nossos corações. Orar assim é orar por graça da parte do Senhor. É orar pedindo para que nós outros adotemos um estilo de vida que esteja em harmonia com a presença do Senhor. Se diz que os antigos missioneiros cristianos enviados à China ensinaram uma antiga oração aos cristianos chinos, né, que oravam da seguinte forma: Senhor, aviva tua igreja, começando por mim. Orar para que o reino de Deus venga é orar, Senhor, trai tu reino, começando por mim. Começa tu governo em minha vida. Será que desejamos de fato o reino de Deus? Reino de Deus significa depor o tirano mais perverso da história, nosso próprio ego. O reino é um reino de graça. Segunda coisa, clamar para que o reino venga é clamar por um reino de glória. Um reino de graça, agora um reino de glória. Porque é um reino que mira o mundo e a igreja. Quando nós outros oramos para que o reino venga, nós estamos clamando
por la acción misionera, por la acción evangelizadora de la iglesia, que traz transformação à sociedade. É ruego, irmãos, é clamor por el fruto, por el éxito de la predicação fiel del evangelho. Oramos para que a palavra de Deus llegue a quem necessita llegar. É clamor para que a igreja cumpra efetivamente seu labor em el mundo. Quando Juan el Batista estava encarcerado, escutou dizer que Jesus estava fazendo muitas coisas. E ele então envia emissários a Jesus com uma pergunta. Juan dijo: ¿És tu aquele que nós outros aguardávamos ou devemos esperar outro? Se acordam qual foi a resposta de Jesus? Quem se acorda? Jesus respondeu com um código, com uma contrasenha. Ele disse: los ciegos veem, los cochos, los cojos andam. E ele disse: e a todos es predicado o reino de Deus. O que esta contrasenha significa para nós outros? Quando Jesus disse isso, irmãos, ele quer dizer a nós outros que o reino de Deus é atraído magneticamente hacia os lugares mais obscuros de la terra. Que o reino se manifesta ali, donde impera a cegueira, a parálisis, onde impera o sofrimento, onde impera a morte. É clamor de la igreja para que o Senhor transforme todas as estruturas do mundo. Sim? Penso que nós outros todos estamos muito assustados com o que há passado em nossos noticiários acá em Chile. Quanta violência, quantas coisas tão terríveis. Mas mirem, esse é o cenário para nossa oração. Tenho mirado e escutado que as pessoas que tomam conhecimento do que há passado acá, cerca de nós outros em São Bernardo, clamor por morte, por execução. O povo de Deus tem outro clamor: venga o teu reino. A sociedade necessita do reino de Deus. O mundo necessita do reino de Deus. Necessitamos de mais predicação da palavra de Deus. Necessitamos de pessoas que vivem mais para o reino de Deus. Porque o reino se hace presente quando os súditos do reino se hacen presentes em el mundo. Jesus disse: não peço a nosso Padre que los saquen del mundo, mas que os guardem
del mal. Nossa oração necessita ser para que venga um reino de glória em nosso meio. Sim? E a terceira coisa que a oração significa para nós outros: um reino de graça, um reino de glória, um reino eterno. A petição de Jesus representa uma dimensão estrictamente escatológica, irmãos. É um clamor que anela por el clímax soberano de la história humana. É a bem-aventurada esperança cristiana que tem acompanhado o povo de Deus, sabe desde quando? Desde Gênesis capítulo 3. Desde que o povo de Deus se viu fora del paraíso, há um clamor. Para que possamos regressar ao Éden. Há um clamor para que nós outros possamos viver em el paraíso perdido. Me gusta algo que Tim Keller dizia em seus livros, que esse é o desejo mais profundo da alma humana. Nós outros somos atraídos por esse desejo de volver ao Éden. E esse desejo está disfarçado. E por isso que desde sempre nos gusta as histórias. E viveram felizes por sempre. Ensinamos isso aos nossos ninhos. Né? E viveram felizes por sempre. O que passa é que muitas vezes buscamos esse paraíso perdido em outras pessoas, em governos. Buscamos esse paraíso perdido em temas econômicos. Dizemos: quando tiver toda a plata que eu necessito, volverei ao paraíso. Quando a direita assumir o governo, volveremos ao paraíso. Quando os socialistas assumirem o controle, viveremos felizes no paraíso. Não. Porque a bendecida esperança cristiana se chama Maranata. Ora, vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. Rogamos, irmãos, por um reino que não dependerá da vontade humana, da história humana. Um reino que não terá fim. Um reino que trará propósito, significado e objetivo final a toda a criação. É por isso que quando nós outros miramos em um mundo de morte, em um mundo de caos e ruínas, quando a humanidade é devastada por tantas tragédias, oramos por la manhã e ayer pelos venezuelanos, por suas tragédias. Quando miramos o que se passa no mundo, nossa oração deveria por sempre ser: Maranata, vem, Senhor Jesus.
a máxima esperança da igreja descansa sobre uma certeza incomovível. Nosso Rei está volviendo. Ele é nossa esperança. Su reino é um reino de graça, su reino é um reino de glória, mas su reino é um reino eterno. Há muitos anos atrás, mirei uma película muito interessante. Não sei se acá em língua espanhola se tem o mesmo nome, né? Em português, mas se chamava Cruzada. Mas em inglês era Lo Reino de los Cielos. Para retratar um tempo em que a igreja cristiana pensou que o reino de Deus se hacía presente por meio de la espada. Não é assim. Jesus disse que o reino está dentro de nós, de nossos corações. Que o reino está em nossas atitudes, em nossa fidelidade para que sua palavra alcance o mundo. Que o reino está em nossa perspectiva de que nós outros não somos deste mundo e que há um reino que se acerca de nós outros. Há um reino eterno que um dia cumprirá todas as bendecidas promessas de Deus para nossas vidas. Quando você ora, o que é o reino de Deus significa para você? Quando busca o reino, o que busca você? A graça de Deus sobre tu vida? A expansão de la obra del Senhor em el mundo? Espera pela volta, pelo retorno de Cristo a este mundo? A menos que nós outros entendamos o que significa o reino de Deus e sua prioridade, nós outros não estaremos alinhados com o que significa buscar a presença do Senhor. Que o Senhor tenha misericórdia de nós outros. Que o Senhor manifeste seu reino em nossas vidas, a começar em mim, para que se cumpra sua perfeita vontade sobre nossas vidas. E seja esta nossa oração. Maranata, vem Senhor Jesus. Vamos nos colocar de pé para que possamos orar ao Senhor, colocando nossas vidas diante de sua presença, de sua palavra, pedindo sua misericórdia sobre nossas vidas.